Fala, galerinha do 7º ano, segue mais um vídeo aí de ciências, né, referente ao 6º ano. Vamos fazer um resumo e o tema é conhecendo os seres vivos e o ser humano. Vamos falar sobre a unidade básica da vida, que é chamada de célula, né, e o estudo da célula é chamado de citologia. Existem dois tipos de célula, as células eucariontes e as células procariontes. Nas células a gente encontra os chamados pequenos órgãos, que são as organelas. Cada uma das organelas, como vocês veem aqui, mitocôndria, lisossomos, complexo de Golgi, exercem uma função específica dentro da célula. A diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte é que na célula eucarionte o núcleo ele é envolvido por uma membrana chamada de membrana nuclear. E nesse caso aqui, a célula procarionte, que é a célula bacteriana, ela não tem essa proteção, tá bom? Agora, já que falamos que a célula é a unidade básica da vida, vamos ver como os organismos são organizados de acordo com a sua primeira composição, que são as células. Célula, unidade básica da vida, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão, um conjunto de órgão forma um sistema, até chegar na formação de um organismo. Ser humanos e sistemas interligados, né? Como nós já vimos, o conjunto de órgãos vai formar um sistema e esse sistema vai fazer parte do nosso corpo. Vamos estudar agora alguns desses sistemas. O primeiro vai ser o digestório, depois o respiratório, o circulatório também é chamado de cardiovascular e o excretor, que é o sistema urinário. Sistema digestório. Digestão se inicia pela boca, lembrando que a digestão é para o aproveitamento dos nutrientes, que são substâncias presentes nos alimentos, e cada um desses nutrientes vai desempenhar uma função dentro do nosso organismo. Então, logo que a gente coloca o alimento na boca, esse já é digerido e os carboidratos são esses que iniciam a digestão a partir de uma enzima chamada de amilase salivar, né? E depois ele passa por esse tubo que é a faringe, depois para o esôfago, depois para o estômago e assim sucessivamente até chegar no ânus, que é a porção final do intestino grosso a ser eliminada as fezes por um orifício chamado de ânus. Dizemos que o sistema digestório é dividido em digestão mecânica e a digestão química. Na digestão mecânica é onde a gente não encontra a presença das enzimas, é onde apenas o movimento de mastigação, que é o caso da boca, e a parte do esôfago, né, que só ajudam a conduzir o alimento. Já na digestão química, a gente tem a presença das enzimas, que são substâncias que aceleram as reações químicas, como, por exemplo, a que eu citei anteriormente, da amilase salivar. E no estômago a gente também encontra outras, como ácido clorídrico, né? A gente encontra a protease, a lipase, tudo isso vai ajudar na digestão. O intestino grosso, né, ele é menor do que o intestino delgado, sendo que o intestino delgado é aquele que vai aproveitar os nutrientes que não foram aproveitados nas etapas anteriores. Por isso que ele é considerado o órgão mais importante do sistema digestório. Agora a gente vai falar do sistema respiratório, né? Nós já sabemos que a nossa respiração é voltada para a absorção do gás do oxigênio e eliminação do gás carbônico. E justamente essas trocas gasosas, ela é chamada de hematose. E essa hematose vai acontecer diretamente nessas bolinhas aqui, ó, chamada de alvéolos pulmonares, né? O nosso sistema respiratório conta com as fossas nasais, né? A respiração, ela não se inicia pela boca, a boca vai auxiliar na respiração, caso, né, as vias aéreas superiores, né, as fossas nasais, estejam entupidas. Faringe, nós já vimos que a faringe também faz parte do sistema respiratório. Laringe, a traqueia, que é esse tubo anelado, aonde a traqueia ela vai se bifurcar, vai se ramificar para a formação dos brônquios, que por sua vez os brônquios irão se ramificar em ramos menores chamados de bronquíolos, e que por sua vez nos bronquíolos nós vamos encontrar os alvéolos pulmonares. Quem vai auxiliar esse movimento de
entrada de oxigênio e saída de gás carbônico, é um músculo respiratório chamado de diafragma. Então, o diafragma ele controla a inspiração, que é a entrada do oxigênio, e a expiração, que é a eliminação do gás carbônico. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, como a gente vê o pulmão, quais são as estruturas que são presentes dentro do pulmão. Então, aqui a gente tem a traqueia, que irá se ramificar nesses ramos maiores, que são os brônquios, que irão se dividir mais uma vez nos bronquíolos, e aí a gente vai ter esse cachinho de uva chamado de alvéolos pulmonares. Sistema circulatório, ou também chamado de sistema cardiovascular, tem como principal órgão o coração, que vai bombear sangue para todas as partes do corpo. Lembrando que o sangue é um elemento vital em que é dividido em duas partes: o plasma, que compõe a maior parte do sangue, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. E não podemos esquecer das plaquetas. Glóbulos brancos atuam na defesa, glóbulos vermelhos atuam na oxigenação e as plaquetas, que são fragmentos de células, atuam na coagulação sanguínea. O coração ele tem 4 cavidades, 2 superiores, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 inferiores, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Aqui nessa ilustração, nós fazemos uma diferença entre colorações para indicar que o sangue arterial, que é aquele que passa pelas artérias, ele é rico em oxigênio e por isso ele tem essa coloração vermelha. E para indicar o sangue venoso, que é aquele que passa pelas veias aonde ele está pobre em oxigênio, a coloração está em azul. E aqui nós temos as estruturas principais do sistema cardiovascular. Veias, que passa o sangue venoso, que é de menor calibre, menor passagem sanguínea. As artérias, que tem o sangue arterial, aonde ela é toda oxigenada, e os capilares sanguíneos, que fazem a distribuição de sangue para todos os tecidos do corpo. São bem fininhos, como se fossem os nossos cabelos. E para a gente finalizar aí, nós temos o sistema excretor ou sistema urinário. Esse sistema conta com a filtragem do nosso sangue para a produção da urina. O nosso sangue ele é filtrado por essas estruturas com esse formato de feijão, coloração amarronzada, que são os rins. Os rins possuem unidades filtradoras chamadas de néfrons. Depois, quando o sangue ele é filtrado, ele desce por esse tubo chamado de ureter. E aí, a urina passa a ser armazenada nessa bolsa chamada de bexiga urinária, para aí sim ser eliminada pela uretra, que é o meio de eliminação de urina externo, vai jogar a urina para fora do nosso corpo. Né? A urina não pode ficar acumulada durante muito tempo na bexiga urinária, porque ela tem a presença de substâncias tóxicas e por isso ela precisa sair do nosso organismo. Então, galerinha, espero que vocês tenham relembrado aí essa matéria aí do ano passado, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos.